É isso aí, ó. Sabadão, 29 de fevereiro, uma notícia espetacular para a maioria das pessoas que estudam para a área de Tribunal de Contas. E eu já vou te avisando o seguinte, antes de você olhar apenas a quantidade de vagas, e a gente vai falar delas também, eu vou te falar a quantidade de redações corrigidas, tá? São mais de 1.500 redações que serão corrigidas, tanto para o cargo de técnico quanto para as carreiras de nível superior. Bom, vamos lá, vamos fazer uma análise bem breve aqui, eu vou deixar o link lá do artigo do Direção Concursos com uma análise mais detalhada, mais completa, para você definir se vale a pena ou não investir nesse concurso. Primeiro você precisa saber que a banca é a VUNESP, né? Sendo a banca VUNESP, o que já sabíamos, né? Já era esperado, o que você precisa entender é que há vagas para nível médio e é tranquilo, formação de nível médio que você já está acostumado a regular, e para nível superior, que já demanda algumas formações específicas. Qual é o primeiro problema, entrave para quem está entrando nessa praia agora? A primeira prova de nível médio vai acontecer no dia 19 de abril, ou seja, cerca de 50 dias, menos de 50 dias até a primeira prova para nível médio, e as provas de nível superior, que são em 2 turnos, vão ocorrer no dia 26 de abril. Um pouquinho mais de tempo, mas você vê que também não dá nem um mínimo de 2 meses. Bom, a verdade é a seguinte, quem passa num concurso como Tribunal de Contas, né, em qualquer Tribunal de Contas, em regra, começou a estudar com antecedência, começou a estudar antes. Aí você pode estar se perguntando se você está caindo nesse vídeo aqui no Direção Agora e nunca estudou para Tribunal de Contas e nunca estudou para concurso. Pode valer a pena fazer o concurso? Pode valer a pena fazer o concurso desde que você saiba. As suas chances são menores, porque o prazo é muito curto para o volume de matérias e você precisa entender que você tem que dar um start. E o momento em que você tem um edital é um dos melhores momentos para você iniciar a sua preparação, porque você já tem uma cobrança, uma autocobrança maior para conseguir se disciplinar e entrar no ritmo dos estudos. Beleza? Então a gente já falou da banca, já falamos da data, temos que falar da data de inscrição para você não se perder, porque é tudo muito corrido, ó. Data de inscrições de 10 a 26 de março, né? Você tem um período curto aí e não pode perder essa data. Remuneração para nível médio fantástica de R$10.200. Eu não estou falando nem de cargo comissionado, eu não estou falando nem de benefícios, vantagens, eu estou falando apenas o basicão, que é de R$10.200 para nível médio, e para nível superior a gente está falando de R$19.000 como remuneração inicial, tá? São alguns dos melhores salários de tribunais de contas, tanto para nível médio quanto para nível superior, e quem já é da área de tribunal de contas sabe muito bem de todas as vantagens, de como é que funciona, se vale a pena ou não. Todo mundo sabe que vale muito a pena trabalhar na área de Tribunal de Contas, né? Remuneração a gente já falou, vagas, né? Estava explicando vagas para você, falando de nível médio, como é que funciona a questão do nível médio, a quantidade de vagas, e o que você precisa entender é isso que eu vou te mostrar agora. No concurso do TCM São Paulo anterior, nos 2 concursos anteriores, mas principalmente no nível superior, né, eles convocaram muito mais gente do que estava previsto. Isso aconteceu também no concurso do TCE Rio, tá? O TCE Rio, lá de 2012, 2013, né, anterior a esse que está rolando agora, aconteceu o mesmo. Colocaram poucas vagas e convocaram muito mais do que estava na lista inicial. Então você não tem que encarar a notícia de que são apenas 10 vagas para nível médio e que só 10 pessoas vão ser chamadas. Olha por que isso não tende a ser uma realidade. Ó, vagas, nível médio, 10. Redações corrigidas, 550 redações corrigidas. Curso de formação. Aí a gente já entra no curso de formação. O que vai acontecer? Vamos ter curso de formação tanto para o nível médio quanto para nível superior. Tá? Quantas pessoas vão estar nesse curso de formação? 120 pessoas. Até 120 pessoas. Nível superior agora, 2 vagas. Vamos falar daqui a pouquinho, né? Que vagas seriam essas, que cargos são esses. Mas o que você tem que ver aqui e olhar lá na frente? Primeiro, nível superior você tem que entender que não serve para qualquer formação. Eu, por exemplo, tenho formação em marketing. Não poderia fazer esse concurso, tá? Agora, se eu fosse administrador, contador, formado em ciências atuariais, em direito, em economia, em engenharia civil ou em TI, eu poderia prestar o concurso para uma dessas formações escolhidas, tá? Então, se eu sou engenheiro civil, eu tenho que fazer
a prova para engenharia civil, eu não posso concorrer às vagas de ciências atuariais, por exemplo, tá? Isso está bem definido no edital, está bem separado e você vê que os cargos de nível superior são os que mais sofrem com essa suposta falta de vagas, porque a maioria tem cadastro de reserva, exceto ciências atuariais. E aí a galera dessa área já tem que ficar atenta, né? Porque se é o único cargo que está com vagas diretamente no edital, é porque é o cargo que vai ter muita convocação, né? Vai chamar muita gente. Claro, é um público bem menor de pessoas nessa área de ciências atuariais e estudando para concurso. Bom, voltando então, só para reforçar a questão do nível superior e como vão ser essas etapas seguintes, né? Correção de redações, mais de 1.000 redações corrigidas para nível superior e 92 pessoas no curso de formação. Minha opinião é que pode nem ser 90 que vão ser chamados no primeiro momento, mas não vão ser as 4 pessoas que estão na vaga. Isso é fato, né? Eles não lançaram um edital como esse, não gastaram alguns milhões para a contratação da banca e organização do certame e queimaram, né, capital político internamente dentro do governo para poder autorizar um concurso como esse no momento de austeridade, de controle fiscal, controle de gastos, né, que os governos em geral estão tendo, né, inclusive São Paulo também, apesar de São Paulo ter uma saúde financeira melhor do que a média do resto dos outros estados da federação, né, tanto o estado quanto o município. O que acontece? Eles não iam gastar essa grana e esse tempo todo e esse desgaste político para lançar um concurso para chamar 4 pessoas com um monte de vaga de cadastro de reserva que não seriam chamados. Isso aí, quem lê esse edital e não é da área de concurso, isso aí é só para arrecadar dinheiro. Não, o governo não ganha dinheiro com isso. É muito mais fácil o governo pegar, dar uma canetada e aumentar uma determinada alíquota de PVA, IPTU ou qualquer outra e aumentar a arrecadação do que ganhar algumas, em tese, migalhas com arrecadação de concurso, tá? Não é isso que faz diferença real na arrecadação do governo. É muito pouco o que se arrecada com isso. Isso é uma lenda que a galera vai espalhando, né? Isso é só concurso só para arrecadar dinheiro. Não é bem assim, tá? Então a gente falou dessa questão das correções, falamos desse histórico do concurso, né? O que é o histórico do concurso? Que eu quero repetir isso aqui para você. Cara, são muitas convocações para o concurso, né? Para um concurso como TCM e tribunais de contas em geral, eles gostam de fazer esse tipo de separação, né? Vou botar pouca gente no edital, eu separo, coloco aqui e depois internamente eu consigo manusear, né, as forças políticas ali para falar, eu não consigo entregar esses trabalhos aqui e eu preciso de mais agente de fiscalização, eu preciso de mais agente, né, auxiliar de fiscalização, que é o nível médio. E aí você já sabe também, em São Paulo é normal, no Fisco de São Paulo, os fiscais são chamados de agentes fiscais de renda. É a mesma coisa que o auditor fiscal da Receita Federal. Então, no Tribunal de Contas, você tem o auditor de controle externo. Lá em São Paulo, né, aqui em São Paulo, você tem o agente de fiscalização. O agente é o cargo de nível superior, equivalente ao auditor do Tribunal de Contas da União, por exemplo, ou do TCDF. O que eu quero falar para vocês? A prova objetiva ela tem um negócio meio estranho aqui, porque ela bota... Se você olhar no edital, você vai ver que tem peso 2 para conhecimentos básicos e peso 1 para conhecimentos específicos. É meio contrário do senso comum, né? Então, por exemplo, conhecimentos gerais, você teria 20 questões de português e 10 de raciocínio lógico com peso 2, né? Isso para o cargo de nível médio. E mais 30 questões com peso 1 para conhecimentos específicos. Geralmente é o oposto, né? Então, pode ser que haja uma retificação aí. Tem muito cargo aqui que não tem informação ainda detalhada. Se você abrir lá o Diário Oficial hoje, você vai ver que está faltando informações, por exemplo, de ciências atuariais, de contabilidade também. Estão faltando informações do edital. Certamente vai haver uma retificação. Na hora que isso aqui for para o site da VUNESP, já deve ir um pouco mais atualizado. Talvez não hoje, talvez segunda ali no meio da tarde. Mas não se desespera, isso é normal. Fizeram o edital... Estão para lançar esse edital há um tempão, o negócio
ficou parado em algum lugar ou dependendo de alguma autorização. As datas acabaram ficando apertadas por conta disso, tá na cara que foi isso que aconteceu. Não é comum a gente ter um edital com tão pouco tempo, era muito mais comum um tempo atrás, hoje isso tem melhorado, né? Mas não há nada que desabone ou impeça que o concurso aconteça por conta disso, tá? Então, ó, só para você pegar de nível médio, conhecimentos básicos com 30 questões, específicos com 30. Aqui o edital está dizendo que 2/3 da prova, dos pontos, estariam em português e raciocínio lógico. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, tá? Porque tá bem fora do padrão, não faz sentido botar conhecimentos específicos com peso, um terço da prova em conhecimentos específicos. Você tem que ter no mínimo 50% em cada módulo. O que é o módulo, né? É o módulo de conhecimentos gerais e o módulo de conhecimentos específicos. E a redação valendo 30 pontos, você também tem que ter no mínimo 50% dos pontos. O total da prova, né, vai valer aí 120 pontos, 60 em tese por enquanto para conhecimentos gerais, 30 para conhecimentos específicos e 30 para redação. Quando a gente vai ali para nível superior, administração, ciências atuariais, contábeis, jurídicas, economia, engenharia civil e a galera de TI, tecnologia da informação, já muda um pouquinho, né? Porque aí você já tem o restabelecimento da normalidade. Porque você pega lá português e raciocínio lógico dentro de conhecimentos gerais, 30 questões no total, 20 de português e 10 de matemática, raciocínio lógico, né, com peso 1. Também tem que fazer no mínimo 50%. Vai para conhecimentos específicos, 40 questões de peso 1. Pô, Ronaldo, quais são os específicos? Depende. Por que que depende? Porque contabilidade vão ser umas específicas, em administração outras, e conhecimentos especializados, 30 questões com nível 2, né, com peso 2. Aqui faz todo sentido, conhecimentos especializados valendo 60 pontos no total. Você tem na objetiva 130 pontos e 100 pontos nas discursivas, né? Eles separaram redação e discursiva, redação valendo 25 e 3 discursivas também valendo 25, mas no total 75. Ou seja, são 100 pontos no total só da parte discursiva. A prova objetiva com 130 pontos e a prova discursiva com 100. Vai ter um peso imenso na sua classificação. Você pode chegar a um total ali de 230 pontos, tá? Também na parte de redação, 50% que você precisa fazer. Bom, ó, lembrando para você, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link completo para a matéria lá do Direção Concursos, o link para você conhecer os pacotes do Direção Concursos. Os pacotes do Direção Concursos, eles são completos para o concurso do TCM, estão totalmente atualizados, né? E estão sendo atualizados agora que saiu o edital também, né? O professor vai revisitar todas as aulas e informar para você o que mudou, o que não mudou, item a item, e o que foi incluído, ele vai colocar, e o que saiu do edital, ele vai retirar. Se você tiver qualquer dúvida, você já sabe, você pode falar diretamente com o professor do direção, mandar a sua mensagem e o professor responde prontamente para você. Inclusive, você pode estudar por material escrito, em PDF completo ou vídeo aula, você escolhe a melhor forma. Naturalmente, agora que o edital saiu, vai ser muito complicado você assistir todas as videoaulas, por uma questão de limitação de tempo. Mais recomendado agora é você aproveitar e apostar mais no conteúdo teórico e resolução de questões que você pode fazer no que concurso. Inclusive, eu vou deixar a assinatura ilimitada do que concurso com direção, que engloba as duas coisas, né? Engloba tanto as questões do que concursos, quanto o material completo, que é isso que eu estou explicando para você aqui, do direção em PDF e videoaulas, mas aí num outro formato, no formato direto na mesa de estudos do que concursos. Então, vou deixar os dois links, você escolhe qual a melhor forma de você estudar. Recomendo que você fique de olho nos concursos de tribunais de contas, mesmo que você ache que ainda não dá tempo de você se preparar a contento para esse concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Porém, você tem que saber que vai ter um monte de concurso, inclusive o principal deles, que é o sonho da maioria, que é o TCU. O principal que eu falo é que a maioria começa a estudar para controle, almeja o TCU e depois acaba migrando ou para os TCMs ou para os TCEs que tem nos vários estados. Tá bom? Então, olha, meu nome é Ronaldo Fonseca, meu Instagram é @profRonaldoFonseca. Qualquer coisa que você queira falar comigo sobre esse concurso, se eu puder te ajudar, manda lá para mim e aproveita, dá uma olhada aqui no link e
acompanha tudo do concurso do TCM São Paulo aqui no Direção Concursos. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.